Agora, quando a educação é feita para produzir profissionais da ciência, profissionais da tecnologia, ou para criar o cidadãozinho bem comportado da nova ordem mundial, é claro que vai ser uma devastação, e mais que uma devastação, isso é um crime. Vocês viram aqui. Agora, de onde vem tudo isso? Vem da ciência. Você sabe que a educação mundial, praticamente mundial, foi dominada durante 50 ou 60 anos por um grupo de educadores, tipo Piaget, Vygotsky e outros, tá certo? Que, para dizer o mínimo, não entendem nada do negócio. Né? Não são capazes de adestrar um cachorro. Por quê? Qual era o objetivo do Jean Piaget? Educar indivíduos humanos? Não, ele queria encontrar uma fórmula geral do aprendizado, de modo que esta fórmula pudesse ser implantada em todas as escolas do mundo. E para fazer isso, ele estudou as relações entre o sujeito cognoscente e o objeto do conhecimento, esquecendo, como depois diz o Feuerstein, que não existe nenhum aprendizado na relação entre sujeito e objeto. A relação entre sujeito e objeto é o processo de cognição espontâneo, não é educação. Quando eu vejo um gato e percebo que é um gato, isso não é educação, isso é simplesmente percepção. Na educação não existe só sujeito e objeto, existe um terceiro elemento, que é o educador, que é o sujeito que faz a transição de uma coisa para outra. Então, as crianças de todo o Ocidente passaram a ser educadas segundo os cânones de uma teoria educacional, na qual não existia professor. Resultado, o padrão baixou no mundo inteiro. Principalmente naqueles países que adotaram esses métodos com mais convicção e de maneira mais uniforme, como acontece no Brasil. Onde a educação, os cânones da educação são determinados pelo Ministério e são aceitos pelo país inteiro. Não tem sequer esse resíduo de variedade que ainda existe nos Estados Unidos, onde muitas escolas podem fazer do jeito delas. E onde, para completar, ainda existe o homeschooling. No Brasil não tem nada disso. Quer dizer, seja escola particular, seja escola pública, você vai ser educado pelos mesmos cânones. Quer dizer, o emborrecimento será geral e uniforme. E isso é assim, não é de hoje que é assim. Quando eu estudava no ginásio já era assim. Não totalmente, ainda havia um resíduo. A gente notava a diferença de qualidade que eu notava entre meus professores mais velhos e os mais novos, era uma coisa brutal. E essas novas técnicas começavam já a ser implantadas aí. Então, eu percebi que aquilo ia me fazer um mal desgraçado. O que eu fiz? Eu fugi da escola. Por quê? Porque eu não queria estudar? Não, ao contrário. Eu fugia da escola para ir para a biblioteca municipal em São Paulo e ficar lá estudando. E por isso aprendi alguma coisa. Agora, e os caras que ficaram na escola, fizeram carreira urgente, tiraram 10 estudando, são umas bestas quadradas. Quer dizer que a minha geração foi a primeira vítima dessa porcaria. Mas só que ela foi vítima e foi culpada, porque ela começou a ser educada assim, daí ela assumiu isso e daí implantou isso na geração seguinte, daí ferrou tudo. Então, pelo menos na escala de educação, eu acho que nós podemos fazer, lutar, não precisamos lutar por uma modificação em escala mundial, não é um projeto, é simplesmente começar a fazer outra coisa. Quantas pessoas nós vamos atingir? Eu falo, não sei, não cabe a mim decidir isso, né? Então, porque se eu começar, vamos dizer, com um projeto mundial de educação, eu estou caindo no mesmo erro deles. Muitas pessoas perguntaram qual a sua sugestão, né, para a educação brasileira. Eu falo, não tenho nenhuma sugestão para a educação brasileira. Eu tenho uma sugestão para a educação dos meus alunos e já estou praticando. Se isso der certo e outras pessoas, vamos dizer, inspiradas nesse exemplo, começarem a fazer a mesma coisa, bom, então a coisa se expande. Se não fizer, fica limitado a um grupo pequeno. E daí? Aquilo que funciona, funciona, ainda que tenha sido aplicado em pequena escala. Quer dizer, a escala do negócio não cabe a mim decidir, e sinceramente eu não estou interessado. Quer dizer, salvar o mundo, né, ou criar um mundo melhor, sinceramente não é comigo. Tem tanta gente ocupada, todo mundo quer fazer. Hoje em dia qualquer garoto de 12 anos acredita que pode construir um mundo melhor. Então a pergunta é a seguinte: o senhor com frequência nas últimas aulas vem tratando questões ligadas à ciência moderna e como ela foi um ponto de ruptura em praticamente todos os setores da vida. Minha pergunta é a respeito da influência dela nas ciências sociais. Em sua obra, A Evolução das Civilizações, uma introdução à análise histórica, Carroll Quigley propõe esforçar-se para, aspas, aplicar um método científico de observação, formulação de hipótese e prova de tais fenômenos, a exemplo do que se faz nas ciências naturais. Quigley pretende estudar as civilizações como faria um cientista com um cristal,
buscando constantes aplicáveis a uma variedade de fenômenos semelhantes. Tal método é especialmente contrastante quando, como é o meu caso, estou lendo ao mesmo tempo outro historiador, Johann Huizinga, O Declínio da Idade Média, que não se vale desse método. O senhor poderia comentar como se deu esse empréstimo metodológico das ciências naturais para as ciências sociais e quais as suas limitações? Seria a principal limitação a impossibilidade de avaliar as motivações pessoais e psicológicas dos agentes que então se dissolveriam em constantes históricas? Note bem que todas essas unidades que se utilizam em ciências sociais, civilização, cultura, né, eras históricas, etc., etc., são exatamente como a natureza matematizada dos renascentistas. São coisas que são conceitos que você construiu. E em seguida você impõe ali. Você não sabe se está lidando com realidades. Então, por exemplo, quantas teorias você conhece sobre a evolução das civilizações? Eu acho que isso aparece uma por dia. Quando que nós vamos saber qual delas é certa? Eu digo jamais. Agora, se a gente decidir fazer história, como propõe o Rank, que é contar as coisas como efetivamente aconteceram, eu digo, isso é possível. A ciência histórica tem um nível de acerto enorme, tem muitos processos históricos que hoje nós entendemos perfeitamente. Agora, se nós queremos buscar constantes na história das civilizações, você está supondo, primeiro, que é possível que esse conceito de civilização que ele tem uma correspondência na realidade. Bom, o conceito de civilização é uma figura de linguagem. Ele não é um conceito científico. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, o sujeito cria lá um monte de figuras de linguagem e, em seguida, aplica métodos de quantificação, observação, medição e aferição em cima de figuras de linguagem e chama aí de ciência. Como essas pessoas não são totalmente estúpidas, elas sempre descobrem uma coisa ou outra, e essa coisa ou outra é interessante. É como Hegel, né? A proposta total de Hegel é uma estupidez. Mas como o homem é um gênio, então, na análise deste ou daquele ponto em particular, produz resultados brilhantes. A mesma coisa acontece com o Quigley. Por exemplo, o Quigley observa, eu mesmo comentei isso no artigo, que, vamos dizer, quando as armas à disposição, né, são armas de fácil manejo, e que todo cidadão pode ter uma, né, o regime tende a ser democrático. Quando, ao contrário, as armas são altamente complexas e só podem ser controladas por uma elite, né, muito rica e tecnologicamente capacitada, então, ao contrário, você tende a um sistema hierárquico mais fechado. Né? Isso de fato acontece. Mas isto é uma conclusão? Eu digo, não, peraí. Isto é uma tautologia. Se muitos têm armas, o poder de matar é democrático. Se poucos têm armas, é aristocrático. Vocês entendem a diferença entre uma conclusão, né, e a repetição de um enunciado com outras palavras. Como o meu professor de física no ginásio que dizia que movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que, além de ser retilíneo, é também uniforme. Então, a capacidade de fazer uma tautologia, o Carroll Quigley tem, como eu também tenho. Então, isto não é uma explicação, não é uma conclusão. Isto é a própria descrição do fato do qual ele está falando. Então, no momento que ele pensa que ele está fazendo, vamos dizer, um estudo científico para observar constantes, o que ele está fazendo é apenas ciência histórica. Ele está narrando como as coisas aconteceram. E aí ele acerta, evidentemente. Quer dizer, por mais mirabolante que seja a teoria do camarada, se o sujeito é um historiador, tem formação de historiador, é capaz, vamos dizer, de se documentar e descobrir a articulação temporal do que aconteceu, bom, ele vai escrever um bom livro de história, tá certo? Que não terá as virtudes científicas que ele está se arrogando, mas que, no fim, será uma boa narrativa dos fatos.